ser uma live muito, muito bacana com meu amigo. Amigo, ele fala brother, até a gente sempre tem essa pretensão, né, de como que você quer ou deseja que te chame, né? Aí ele imagina, me coloca como brother da pós-graduação do Círio. Eu conheci o Igor fazendo uma pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva no Círio libanês. E lá, depois de lá, reencontrei ele no Einstein, nas reuniões científicas que nós temos lá. Então, foi super, super agradável. E hoje a gente vai falar com vocês sobre o quê? Gestação e Covid. Como estamos em tudo isso, não é? Vamos falar um pouquinho, vamos chamar ele? Estava explicando, pessoal, que revisão sistemática é um tipo de estudo científico, para quem não está, né, familiarizado com os termos científicos, que é um tipo de estudo muito confiável, porque ele analisa sistematicamente diversos outros estudos menores para poder tirar conclusões. Deixa eu só ajustar aqui para pelo menos ficar olhando um pouco mais o pessoal do Insta. Então, essa revisão, se eu não me engano, é a única revisão sistemática publicada com informações sobre a gestação. Foi um estudo que foi publicado no dia 24 de abril e que analisou 33 outros estudos menores, pequenas séries de caso. E como eu falei, isso é analisado sistematicamente, como o nome diz, para poder tirar conclusões. Então, se juntam todos esses casos, se analisa a metodologia de como foi feito, para poder tirar conclusões que sejam confiáveis, porque em ciência, infelizmente, existe muito isso. Teoricamente, qualquer um, em revistas menores, né, consideradas científicas, pode mandar lá um estudo, ser publicado, e essa informação muitas vezes pode não ser confiável. Então, esse é um dado que a gente considera bastante confiável, né? As revisões sistemáticas e meta-análises são a maior qualidade de informação científica que a gente tem. E aí esse estudo analisou 33 outros estudos que no total tinham 385 gestantes infectadas pelo Covid, tá? Uhum. O dado interessante, aí acho que para começar já eu quero dizer que é mais no sentido da gente tranquilizar, né, as pessoas, porque de fato não é algo grave para as gestantes, pessoal. Vou falar isso aqui sistematicamente também, tá? É óbvio, a doença é potencialmente grave, mas o risco de uma gestante é o mesmo de uma mulher adulta da mesma idade. E os estudos têm reforçado cada vez mais isso. Então, gente, revisão sistemática. 385 gestantes analisadas nessa série. Tem um monte de estudo pipocando, gente. Apareceram nos comentários aqui no Instagram também. Ah, mas hoje morreu uma gestante de não sei o quê. Ah, mas eu... Gente, esses casos sempre vão aparecer. A gente está com um número total no mundo de quase 5 milhões de pessoas infectadas no mundo. Então é óbvio que vai aparecer, até porque esses casos viram notícia. Tá? Então, isso que eu estou dizendo, que é do que tem de informação científica mais confiável hoje, os dados mais recentes desse estudo, considerado razoavelmente grande para o que tem, nessa série que tinha quase 400 gestantes, eles tiveram um óbito, tá? Uma gestante morreu de 385, aparentemente de Covid. 17 foram para UTI, e 6 dessas foram entubadas. Então, isso corresponde a, desse universo de quase 400 gestantes infectadas pelo Covid, 4,5% precisaram de UTI. Né? Ou seja, 95% ficaram bem, tiveram quadros leves. Tá? E aí, estratificando por sintomas, tiveram quadros leves, que eles não diferenciam se algumas foram assintomáticas ou se eles só analisaram gestantes sintomáticas, porque a gente sabe que a porcentagem de mulheres assintomáticas é muito alta. Dessas que tiveram sintomas, de 385, 368, ou seja, 95,5% tiveram quadros leves. 14 tiveram quadros graves e 3 foram considerados casos mais críticos, sendo que teve um único óbito. Então, isso bate com o que a gente tem visto na prática, dados de um outro estudo um pouco mais antigo, de um mês atrás, com uma série de gestantes em Nova York, no auge da epidemia, que foram analisadas para elas, todas as mulheres que foram admitidas para ter o parto foram testadas para o Covid. 215 gestantes, se eu não me engano. Dessas, só 4 tinham sintomas, e essas 4 testaram positivas também.
Só que dessas 210, não 215, 210 testadas, tinham 33 que deram positivo. Sendo que dessas 33, só 4 tinham sintomas. Então, 14% do total de gestantes admitidas para o parto em Nova York, na época ali do auge da epidemia, estavam infectadas pelo Covid. Sendo que dessas, 88% não tinham nenhum sintoma, nem sabiam. Para dar um exemplo de amanhã. Amanhã eu teria uma cirurgia no Einstein, não de uma gestante, mas uma cirurgia ginecológica que já estava marcada. Quando aconteceu tudo, veio a determinação da quarentena, etc. Então eles cancelaram tudo. E agora o Einstein, com todos os cuidados, assim como o Sírio, está retomando as cirurgias. E essa minha paciente queria operar amanhã, uma esteroscopia, uma cirurgia mais simples, testou no sábado Covid positivo. Nenhum sintoma. Tá ótimo. Então o hospital tem tido esse cuidado para diminuir a transmissão, né, para que não tenha pessoas circulando. Que isso tem sido feito em todos os lugares do mundo, né? Que a gente teste para saber, porque muitas pessoas podem estar positivas e não saberem, né? Hoje, agora há pouco, vindo para cá, a minha dentista me mandou um resultado também de uma sorologia já positiva com IgG positivo, IgM negativo, ou seja, ela já teve contato, já está imune e nem ficou sabendo. Então, a porcentagem disso é muito alta. E a gente sabe que para as gestantes, isso não sou eu que estou falando, vem nessa revisão sistemática, está no topo da recomendação do ACOG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, né, que dá as diretrizes para boa parte do mundo. Eles colocam exatamente a frase de que, apesar das gestantes tenderem a ser naturalmente mais suscetíveis a infecções, né, a doenças infecciosas, como as respiratórias, tudo indica, todos os dados até agora indicam que para o Covid isso não é verdade, que o risco de uma gestante com Covid é o mesmo de uma mulher adulta da mesma idade, que é um risco muito baixo. Então tem a Aline Infecto aqui no Insta perguntando se no Einstein estão testando todas antes da cesárea agendada. Sim, estão testando antes de qualquer pessoa que vai ser admitida no hospital. Teste 48, 72 horas antes, eles escolhem o PCR. Foi o caso dessa minha paciente, positiva. Eles adiaram, vão recoletar em uma semana. E eles pedem 2 testes agora negativos para que a gente possa remarcar a cirurgia dela. É óbvio, são casos cirúrgicos, né? Aí, por exemplo, cesárea agendada, tá agendada, né? Só tomar as devidas precauções, enfim, né? Até mesmo com E recém-nascido 2 na hora dias da antes das amamentação. cesáreas agendadas no Einstein, 2 dias antes eles têm colhido também, a mesma coisa. Eu não tenho esse dado, eu até perguntei hoje, eles disseram que não tinha esse dado ainda tabulado, tudo. Mas o que eu vi na última reunião clínica nossa lá do Einstein, se falava em 10 a 15% de positividade nesses exames que estão sendo feitos de pacientes que estão bem, que vão ser admitidos ou para cesárea agendada ou para alguma cirurgia eletiva. E mais ou menos 10 a 15% tem vindo positivo. Na pessoa que está ótima, sintomática, nem ficou sabendo. Você veja, né, como, obviamente, é uma doença que a gente tem que ter atenção, mas para a gestante em si, que, assim, pelo Ministério foi colocada como alto risco, entendo totalmente, mas para não colocar esse alto risco como impactante, né, Igor? Exatamente. Né? Existe essa controvérsia, uma pergunta que frequentemente fazem, toda vez que eu falo disso. Mas gestante é grupo de risco ou não é? Depende, na verdade isso é controverso porque, teoricamente, toda gestante é de risco para doenças infecciosas, né? Porque a gestante tem naturalmente uma imunidade um pouco menor. Só que tudo indica que para o Covid, assim como para outras infecções respiratórias que sempre existiram, né, que são outros vírus, outros tipos de coronavírus, os rinovírus, os adenovírus e vários outros vírus respiratórios, né, tudo indica que para a gestante o risco de complicação não é maior do que para qualquer outra mulher. Então, assim, vai ter óbito, é óbvio. E um caso de gestante que aconteceu no mundo, vira notícia e 5 minutos depois está o mundo inteiro sabendo. E aí as pessoas se impressionam, falam, meu Deus, morreu uma gestante. Mas, gente, um dado que eu gosto de usar para comparação. Só no ano passado, no Brasil, agora faz um tempo que eu vi esse dado, não lembro se era 14 ou 17, gestantes ou pós-parto, né, ou puérperas, morreram de gripe comum, por influenza. Eu acho que eram 17, né, no ano de 2019 viu, no Brasil. Eu acho que era 17. Dados... Oi?
Eu acho que era 17, se não me engano. Se não me Acho engano. que você deve ter visto esse dado também. Então, assim, Né? isso sempre acontece, gente, sempre morre, né? Não menosprezando a Sim. importância da doença, é óbvio. Assim, a gente não sabe quem vai evoluir com gravidade, tem que tomar todos os cuidados. Mas é importante as pessoas conseguirem entender que existe tudo isso, né? Tá tudo fechado, economia parada, recomendação de lockdown e tal, porque é uma doença extremamente transmissível, que infecta muita gente ao mesmo tempo, e a porcentagem que fica grave, por menor que seja, acaba sendo um número muito grande, sobrecarrega o sistema de saúde, etc. Mas a preocupação maior das pessoas tem que ser muito mais de não transmitir o vírus, né, do que de ter a Uhum. doença propriamente dita. Porque jovem e Uhum. criança, a chance de ter um quadro grave é muito pequena. É. E sabe que até a mídia colocava um dia um recém-nascido, se não me engano, de 28 semanas, morte pelo Covid. Aí você fala, poxa, na verdade morreu pela prematuridade, não é, Então, exatamente. E tem isso ainda. E a não é mídia bem adora esse tipo de assim. notícia porque isso vende, né? Né? Então é um A gente tem problema, que. mas assim, como existe, como a infecção tá aí alastrada, um monte de gente vai ter, todas as coisas que as pessoas já morriam, as pessoas, os bebês e as gestantes, que podem continuar morrendo, algumas dessas vão ter o Covid lá positivo, como a gente tem Uhum. falado que, como a gente tem visto pelos dados, que muitas pessoas têm o Covid e nem fica sabendo, nem tem Sim, sintoma nenhum. sim. Então existe essa confusão. E um dado de E- recém-nascido, já que você falou, que é desse mesmo é, estudo, dessa mesma revisão, dessas 385 gestantes, muitas estavam em outras fases mais precoces da gestação e ainda não tiveram bebê. Mas dessas, 252 tiveram parto, tiveram 256 bebês, porque tinham os gêmeos. Desses 256 bebês, 4 testaram positivos. Isso corresponde a 1,5% do número de bebês total que nasceu. E teve 3 óbitos de bebês. uhum, Tá? Não uhum, necessariamente esses 4, isso não ficou claro no estudo. Então, tá. eles colocam claramente a conclusão, a análise do estudo é que o risco para as gestantes não é maior do que o risco para as mulheres em geral, Ô, da Igor, só uma mesma. coisinha. Quando eles colocaram, analisaram e testaram esses bebês, eles estavam vendo só através da via de parto ou até depois de 2, 3 dias da amamentação? Não, pois é, não fala nos materiais Né? métodos lá, eles não entram em detalhes sobre o teste desses bebês. Tá? Não, Porque a desculpa. Ana Paula É desse estudo. Eu ia ler um Silveira, negócio de outro estudo, mas é desse mesmo. Eles falam que só 4. é, Só que nesses 4 bebês que tiveram teste positivo, eles analisaram placenta e líquido, sangue de cordão e líquido uhum, amniótico, e os 4 foram negativos, tá? sugerindo que esse bebê não foi contaminado dentro do útero, foi contaminado Pela depois do amamentação. nascimento. Até a Ana Paula, são duas perguntas aqui que eu quero te fazer. Ana Paula Vieira fala sobre isso justamente, algum risco para o bebê caso a mãe se contamine. E na segunda, a doutora Lorene. Doutor Igor, sou dentista e estou com 32 semanas. Posso continuar atendendo? Na minha cidade teve apenas um caso. Por favor, Igor. Uhum. Bom, primeiro com relação ao risco para o bebê, o risco do bebê infectado por Covid ter um quadro grave, assim como para crianças de modo geral, é muito pequeno. Embora bebês naturalmente são mais suscetíveis a ter quadros mais graves, qualquer infecção mais simples pode virar um quadro mais grave em bebê, que tem a imunidade muito frágil. Qualquer bebê com febre é internado na UTI, colhe todos os exames, colhe líquor, etc. Então é óbvio que se deve tomar todos os cuidados para tentar evitar a contaminação do bebê. Mas todos os dados disponíveis até agora sugerem que a infecção do bebê não é grave, da mesma forma. Tanto que a recomendação oficial, inclusive da OMS, se posicionou quanto a isso, é que as mulheres não precisam ser afastadas do bebê. Ou seja, a mulher teve a confirmação, sejam essas assintomáticas, por exemplo, que foram ter parto no Einstein e descobriu que estava Covid positivo, ou alguma que estava com sintoma, enfim. O fato é que a mulher está com infecção aguda e acabou de nascer o bebê. Ela precisa ser afastada do bebê? Não. Ela precisa deixar de amamentar? Não. O que se recomenda? O básico de sempre. Ela tomar bastante cuidado de higienizar as mãos, tentar manter algum distanciamento físico do bebê, exceto aquele momento que ela vai amamentar, porque isso tende a diminuir mais ainda, e usar E o máscara uso de durante a máscara. amamentação. E é isso. Tá? E assim, a Ah, tendência é igual
uma paciente até me falou, você acha que eu não vou dar um beijo no meu filho? Né? Mas por isso mesmo que é Exatamente. importante a gente testar antes para ela saber. Porque Sim. quando a gente tem um positivo, a gente. E para o nosso filho, você fala, gente, eu não quero transmitir jamais para o meu filho, né? Aí o uso de máscara é mandatório, que ela fala, gente, eu quero que meu bebê fique bem, né? Sim. Por isso que é Lembrando, importante pessoal, a testagem. sim. E aí E a lembrando que a outra. gente... pode falar. A outra pergunta era da dentista, né? Que ela estava Ah, grávida, dentista tem dentista. contato, ela usa tudo bem máscaras, mas vamos lá, Putz, né? É difícil dizer. difícil, Ela hein? falou que na cidade acho que teve um caso. É. Com certeza vão aparecer muitos outros nos próximos dias. Lembrando que o número que se considera que para cada caso confirmado de Covid, se estima que tenha em torno de 10 pessoas infectadas que não foram testadas e não sabem, né? E o Eu risco, acho que os por ser dentistas têm um gestante, maior risco. e por ser gestante, ela, e assim, e dentista, né, Igor? Uma coisa é um médico que tem até um contato menos, Então, mas o dentista dentista trabalha está na boca o tempo diretamente... todo, Parece que né? das profissões, os dentistas são os com maior risco de exposição ocupacional. É altíssimo, até porque parece que o aparelho que eles usam pode vaporizar, enfim. Então, é melhor evitar. Agora, é muito como as pessoas olham os dados, né? Do que a gente tem, foi desse estudo que eu citei, de mais confiável, se você, grávida, pegar o coronavírus, você tem 95% de chance de ter um quadro leve, né? E 0,25% de chance de morrer, de óbito. Né? Então, assim, é uma decisão individual, não existe, eu não sei se o Conselho de Odontologia se posicionou quanto a isso, é difícil dar essa recomendação, num contexto em que ela está numa cidade que a incidência da doença ainda é baixa. Então, assim, é melhor se puder não trabalhar, ficar afastado até por estar grávida, eu diria. Mas eu não acharia o fim do mundo se a opção for por continuar. Né? E seguir a recomendação específica aí para sua profissão. Com certeza. Só um comentário que a doutora Andressa, eu acho, perguntou no Instagram onde está essa revisão sistemática. Esses estudos estão todos abertos, né? No PubMed, está tudo de Covid, está liberado para acesso livre. Esse estudo do International Journal of Gynecology and Obstetrics e 24 de abril a publicação. É fácil de achar, se procurar lá por Systematic Review, Covid, Pregnancy, vai achar fácil. Eles até estão. A Aline Infecto aqui perguntando, né, se alguma evidência de perda gestacional relacionada ao Covid. Boa pergunta. Nenhuma. Tem muito pouco dado. Os estudos dizem que tem as menores evidências disponíveis que tem é das gestantes no primeiro trimestre, pegam primeiro e segundo trimestre. Mas se considera uma informação já estabelecida que não existe transmissão vertical, né? Para quem está assistindo a gente, transmissão vertical é quando a mãe tem uma determinada infecção e passa para o bebê dentro da barriga, via placenta. Lembrando que existem várias outras infecções que a gente já naturalmente se preocupa e contempla isso no pré-natal, que são, por exemplo, toxoplasmose, citomegalovírus, hepatites, HIV, sífilis, etc. Aqueles exames de sorologias que a gente faz naturalmente no pré-natal. Então, existem doenças que podem ser transmitidas para o bebê intraútero. E todos os estudos até agora, e já tem um número bem razoável disso, sugerem que não existe transmissão vertical. Que mães infectadas não passam o Covid para o bebê por alguma característica do vírus que ele não tem a capacidade de passar a placenta, né? Isso é bem claro. Vários estudos que analisaram o líquido amniótico, que analisaram sangue de cordão umbilical do bebê, não se encontra Covid. Com certeza. Até tem a Josi Andrade perguntando, para as tentantes, permanece ativa a recomendação de suspender as tentativas? Essa é para você. O que geralmente eu estou orientando naquelas tentantes, né, sem necessidade de fertilização, é que ainda tentem engravidar, não tem problema, eu libero, viu, Igor? Agora, com relação à fertilização, né, o que a sociedade, a Rede Lara, que é uma rede latino-americana, e tanto a Sociedade Brasileira aqui de Reprodução Humana diz que é para fazer a fertilização e congelar esses embriões. Porque o tempo, por exemplo, uma paciente de 40, 42, 45 anos, o tempo dela esperar, né, novamente acabar essa pandemia para tentar fazer o ciclo seria muito mais danoso para ela
do que ela fazer agora o ciclo, congelar esses embriões. Aí sim, Perfeito. depois uma liberação. Mas só para a gente ter uma ideia, já na Europa, a Ashley, ela está liberando já as transferências embrionárias, já foi liberado. Obviamente, isso é um tempo, a gente está provavelmente no pico da nossa Um pouco atrás, doença, né? né? Então, por enquanto, ainda não há transferências, mas fertilização com congelamento de embrião, sim. E para quem quer tentar, por que não, né? Já que tem evidência suficiente de que não está transmitindo, e foi analisado também um outro estudo sobre o sêmen e o óvulo, se teria algum Ótimo. dano nisso. E observou que não há dano nenhum. Então, dá para a gente deixar essas tentantes tentando engravidar, né? Uma Eu queria coisa só bem... dizer, que não existe um consenso quanto a isso, Gra, mas eu compartilho da mesma opinião e falo a mesma coisa para as minhas pacientes. Não, na minha opinião, né, e é questão de opinião, porque não tem um consenso, não tem motivo para adiar os planos de gestação espontânea. Porque, de modo geral, a gente tem levado os pré-natais sem grandes problemas. Não é uma doença que realmente parece grave para a gestação. A gente espera que em 9 meses vai estar no verão, vai estar tudo já bem resolvido e superado. Então, eu também não vejo motivo. E, aliás, eu recebi 4 ou 5 betas positivos nas últimas semanas, todos com algum comentário, olha só, doutora, a quarentena. Mas ou é divórcio, entendeu? Ou é gravidez. Ou é divórcio, a Maria da Penha, ou é gravidez. Ave Maria, né? Mas olha, tem vários comentários aqui, até um super interessante, Igor, é que a gente não tem provavelmente evidência disso, mas olha, o uso de Clexane ajuda a não ter o vírus, né? Que a gente saiba, não, né? Não, mas Essa eu acho que talvez pergunta... ela viu sobre o tratamento do uso. Os pacientes, de modo geral, por acaso ontem, eu estava conversando com um colega que é intensivista, falando sobre as questões da doença e tal. De fato, todos os pacientes graves estão ficando com Clexane. Clexane é um anticoagulante. Existe uma parte da manifestação da doença que está relacionada à trombose, de microtromboses, enfim. É uma doença complexa, né? Assim, para quem vai ser grave, pessoal, esse é o ponto, assim, que é importante as pessoas entenderem. Então, a gente está falando de gestação. A gestante é igual à mulher de modo geral. Para o jovem, a chance de ter uma forma grave da doença é bem pequena, só que a gente não sabe quem vai evoluir mal. Esse meu colega estava contando ontem que no hospital que ele trabalha, logo no começo da história da pandemia, 2 técnicos da radiologia, né, que fazem os exames lá de raio-x, etc., tiveram a doença juntos, ficaram internados juntos no hospital e marcou porque eles eram bem parecidos, assim, mais ou menos a mesma idade, nenhum deles tinha doença, não era obeso, não tinha nada de importante. Um ficou uns dias bem na enfermaria, ficou ótimo e foi para casa. O outro agravou, foi para UTI, tubo, afundou e morreu. 30 e poucos anos. X, né? Assim, a gente não tem como saber quem que vai evoluir de que forma. Então, a incidência disso em jovens é muito baixa, mas não tem como saber. Mas você sabe que eu estava conversando hoje com um neuro, paciente, marido de uma paciente, aí ele estava falando, será que pode ser a carga viral que esse rapaz foi exposto muito mais do que o outro, então por isso teve um final assim, né? Provavelmente. Exatamente. Igor, aí a Valéria aqui está até falando, 35 semanas é normal falta de ar? Porque às vezes as pacientes falam, quais são os sintomas? Olha lá no noticiário, né? Tosse, dor de cabeça, falta de ar. O que a gestante tem, gente? Muito mais falta de ar, não é? É assim, se uma gestante de 35 semanas disser que não tem falta de ar, em nenhum momento tem uma coisa errada com ela. Então, tranquilo, porque imagina isso, né? Sim, todo mundo claro, em casa assistindo TV e falando toda hora disso. Todo mundo fica doido. Perfeito. Não, lembrar que gestante, principalmente no final, quando o útero está maior, etc., alguma sensação de falta de ar é normal, mesmo que ela fique em repouso, pelo desconforto físico da barriga enorme, a distensão do tórax é muito menor, ela já tem uma sensação da respiração mais curta, tal. Gestante também é naturalmente, por ser mais pesada, por ter toda uma modificação cardiovascular, tende a ter uma tolerância muito menor aos exercícios, né? Como se fosse um condicionamento físico muito menor. O exemplo que eu às vezes brinco com elas, assim, imagina uma gestação no final,
Se você considerar o peso do bebê, da barriga, do líquido, placenta, bebê e tal, dá ali pelo menos uns 5 quilos, né? Que ela carrega o tempo todo. É igual amarrar um pacote de arroz, né, na barriga do marido, assim, para ter a sensação e ficar com aquele negócio o tempo inteiro. Então, elas já se cansam mais. Agora, o que preocupa é falta de ar em repouso, respiração acelerada, é importante contar a respiração, sensação de falta de ar, de chiado no peito, aquele barulhinho, né, que indica que os brônquios estão mais fechados e faz aquele barulhinho que a gente chama de sibilo, que às vezes a pessoa identifica que tem um gatinho, assim, na respiração. E principalmente febre, né? Febre é uma manifestação que quase todas as pessoas que vão ter formas mais graves do Covid vão apresentar. Então, alguma Sabe que eu falta de ar até... é um alerta, mas febre sempre vem junto. Assim, aí o que pode até lançar mão é do oxímetro, né? Aquele testezinho é só comprar na farmácia. Que eu falo para Perfeito. os pacientes Farmácia acho aqui, que a gente atualmente vende, é simples, compra no vende Mercado e, Livre. né? É. Tava super em falta que a gente faz essa rotina que toda a clínica faz, enfim, termômetro, né? Verificar a temperatura e oximetria, só para elas também terem uma ideia. Poxa, eu tô com falta de ar, mas eu estou saturando, quer dizer, o oxigênio está Exatamente. entrando 99, 98%, tá ótima. É Tá só a ótimo. falta de ar da barriga, né? A Perfeito. Nath Andrade, Igor, falou assim: como não há evidência de transmissão vertical, então existe pouco risco de alguma alteração no feto, como por exemplo o Zika. Você Eu já tinha pensei nesse falado exemplo e eu ia comigo. citar exatamente isso. Se a gente tivesse numa Uhum, pandemia mundial de Zika vírus, a gente estaria aqui uhum, com certeza com uma conversa completamente diferente. Então, uhum, sim, Zika foi um exemplo clássico de doença grave que todo mundo viu isso, né? Passa a placenta, dá uma malformação grave para o feto e tudo mais. Coronavírus, não. Isso de tudo que já saiu até agora e já tem, por mais que seja uma doença nova, tal, já tem muito estudo mostrando isso. O feto não é afetado em uhum, absolutamente nada. uhum. E lembrar que existem outras doenças, eu gosto de falar isso também. Citomegalovírus sempre existiu, gente. Citomegalovírus é um Não. negócio grave, é um vírus do mal também para gestante. Tem uma amiga da minha esposa, que é médica também, que é pediatra com ela, que teve uns 2, 3 anos atrás um óbito fetal de um bebê de 20 e poucas semanas, que depois fez análise e tal, citomegalovírus, né? E já tinha um menino de uns 2, 3 anos, que estava lá meio resfriadinho, ela acabou pegando, transmissão vertical, óbito fetal. Então, citomegalo é ruim, assim, e sempre existiu, tá aí desde sempre, é um risco que toda gestante sempre teve, e as pessoas não falam, então é importante, assim, ter um pouco de bom senso, né, assim, de explicar essas coisas. Tudo bem, é grave, é muito grave, a gente está vendo os dados, mas para a gestante em especial não é algo tão grave. O risco para o bebê é quase nenhum, basicamente nenhum. Uhum. O Igor, aqui elas até falam sobre medicamentos estudados e casos sejam positivos, quais as gestantes devem utilizar. Aí eu acho que talvez como é leve, né? A maioria leve, Não vai obviamente, usar quando nada, é né? grave, é o hospital, o médico que vai Isso, avaliar, sem dúvida. né? Uhum. E não ficar É, não usar nada, é tudo. esperar passar, pessoal. É como qualquer infecção viral, e mais uma vez, eu sempre falo isso, sempre existiu nessa época do ano outras doenças respiratórias que passam como resfriados comuns, que são os outros coronavírus. Aliás, eu tive uma paciente que no começo da história da pandemia voltou da Europa, estava na Alemanha, algum desses países, e aí fez um teste aqui, um painel viral. Hum, E aí, do marido, dela e do marido. Do marido veio o coronavírus XYZ lá positivo. E é um outro, o coronavírus é uma família de vírus que sempre existiu, então o Covid-19 é um novo vírus recente, né, dessa família, mas ele estava com um quadro de resfriado por um outro coronavírus X, que foi um quadro leve também, que não era Covid. Então uhum, existem os rinovírus, os adenovírus, os vírus sincicial respiratório, né? Criança no inverno que tem bronquiolite por vírus sincicial, isso é uma pequena epidemia todos os anos no inverno, isso sempre acontece. Então sempre teve várias outras doenças que já acometiam, que já poderiam ser graves para o bebê da mesma forma, né? Um uhum. vírus sincicial respiratório que tem todo ano, um monte, é muito mais grave para um bebê pegar do que um Covid-19. Sim, E sim, todo com ano tá aí, no certeza. outono, no inverno, bombando, né? Por isso, até a importância é legal a gente falar da vacina da gripe depois, né, Igor? Talvez você. Perfeito, assim, é obrigatório para gestante, né? Não tem nem dúvida. Influenza é muito mais grave para Uhum. gestante do que o Covid.
Como eu Sim. falei, para quem entrou depois, só no ano passado, não lembro se foram 14 ou 17 gestantes e puérperas, mulheres logo depois do parto, que morreram no Brasil de gripe comum. Se eu não Uhum. estiver enganado, acho que não tem isso ainda no mundo, com mais de acho que quase 5 milhões de infectados por Covid. Eu acho que ainda não tem 14 gestantes que morreram de Covid. E só É. no Brasil, no ano de 2019, 14 morreram de gripe comum, vírus influenza. Então vejam, para vocês ficarem mais Né? tranquilas, né? Sim. Sem tanta pressão. No YouTube, a gente tem uma perguntinha, estou com 30, não uma pergunta, mas talvez uma fala, enfim, ela quis abrir o coração aqui. Estou com 39 semanas e com muito medo. Corro muito risco de ser contaminada no hospital? Difícil, né, É gente? difícil, depende do hospital. É. É o que eu sempre falo, o lugar onde eu mais atuo, mais faço parte é no Einstein. E aí, como o Einstein, né, foi o primeiro, e as pessoas, algumas queriam, mas não, porque o Einstein tem um monte de coronavírus. Hoje em dia é mais seguro estar no Einstein do que estar no mercado, gente. Porque Uhum. o Einstein está testando toda pessoa que vai ser admitida lá dentro, suspender as visitas e tal. O gestante que vai internar para parto, quem vai internar para alguma cirurgia, faz o teste antes. E se está Uhum. positivo, Uhum. não interna, afasta. Então, Uhum. você tem o risco de ser contaminado hoje no hospital, o mesmo de sair na rua, de ir no mercado, de ir em qualquer lugar que tenha pessoas circulando. Assim, Afinal, hospital é diferente num contexto de pronto-socorro, por exemplo. é. Óbvio que circulando lá o risco é um pouco maior. Mas para uma E gestante que hoje, geralmente vai para a maternidade, que tem uma entrada diferente, tem um fluxo próprio, que ela vai para o centro obstétrico, ter o bebê, depois vai para o quarto. Né? E dentro do hospital, quem está confirmado com Covid, porque esse hospital tem não sei quanto, sei lá, o Einstein tem umas 100, 150 pessoas internadas com Covid. Todas essas estão dentro de um quarto de isolamento. uhum. Né? O problema é quem está circulando aí na rua que nem está sabendo que está com a doença, geralmente. Essa é a questão, essa é a questão. Porque no hospital você vai tomar todos os cuidados necessários, né? Sim. Uhum. Na Promatre também eles, todos os hospitais, né, impediram, enfim, visitas, tudo direitinho, Suspenderam as né? visitas. Aliás, teve uma pergunta sobre a Promatre aqui no Insta um tempo atrás. A Promatre não está colhendo como rotina ainda para todo Não, mundo. não. Tanto é que eu tô com uma Deveria. paciente internada, agora mas tratamento É, clínico, ela até falou aqui, eu internei ontem na Promatre e não fiz a coleta. é, Eles só fazem em casos de sintomas, tá? Porque eu tive uma é. outra paciente que estava internada e a gente fez o teste. Uhum. Até teve uma aqui que, deixa eu ver quem foi, a Mirella. Estou gestante e tive exame positivo para Covid. Tenho garantia, o nome é garantia é difícil, mas tenho garantia de não pegar de novo? Né? Não Não, sabemos. não Ninguém sabemos sabe isso. Essa ainda. resposta não tem no mundo ainda. E, Garantia infelizmente, provavelmente não, até porque para qualquer doença infecciosa sempre existe um risco pequeno de recontaminação depois, para citomegalo ou para outras, uhum, mas para muitas outras doenças já se conhece bem o risco. Citomegalo é um exemplo clássico. Na primo-infecção, quando você tem contato com a doença a primeira vez, o risco é alto, até o risco de transmissão vertical, né, de passar para o bebê é alto. Você depois disso fica imune, mas tem uma porcentagem muito pequena que pode vir a ter uma segunda infecção depois. E ela tende a ser um quadro bem mais brando, muitas vezes assintomático, e o risco de passar para o bebê já é muito menor. Então, assim, ciência é complexa, gente. Não é cartesiano de pode ou não pode, garantido ou não garantido. Tem muitas nuances, mas tudo indica que quem já teve, como todas as outras doenças infecciosas, provavelmente fica imune e está resolvido. que ainda é difícil a gente afirmar algo tão novo, né? Por isso que Muito muita gente difícil, fala, é super recente, demora muito para chegar a essas conclusões, né? né? Aí a Fernanda está perguntando sobre as vacinas obrigatórias da gestação, né? Acho Lembrar que que frente influenza a... é uma vacina É, obrigatória sempre, a cobertura vacinal no Brasil ainda é muito baixa, está disponível na rede pública, é mais grave, tem todo ano, e as mulheres não tomam vacina, acham que vão pegar a gripe por tomar vacina, o que é conceitualmente um absurdo, não é assim? uhum, Então a gente tem que informar, esclarecer isso. Vacina de gripe é considerada obrigatória para toda gestante, e as outras uhum, vacinas que toda gestante deve tomar é no final da gestação. Apesar que agora, desde 2017, mudou no calendário vacinal, fazer a partir de 20 semanas, que é a vacina tríplice bacteriana lá, né, que é a da coqueluche e tétano, e difteria, que é o terceiro componente, mas se faz para toda gestante o reforço por causa da coqueluche.
É uma doença que a gente reforça desde 2015, tem no Brasil a recomendação de vacinar também o pai, a babá, os avós, todo mundo que tem contato mais próximo com o bebê nos primeiros meses de vida, nos primeiros 6 meses. Então, a mesma coisa, essa vacina está disponível na rede pública, a cobertura vacinal também é super baixa, tem muito médico que não está atualizado com isso, que às vezes não orienta a gestante a tomar. Sim. Mas, e a outra é a hepatite sabe, B Igor, para quem já não era imune. você sabe que, falando da gestante da DTPA, né? Até a gente sempre prescreve para o marido, para a avó. Geralmente na rede pública, eles não estão liberando, por exemplo, o Na rede marido pública, não. foi, eles não Esqueci de liberam, eles dão observar, a não dupla estão. adulto, né? Que aí eu falei, não adiantou Que não nada. serve porque o motivo de Não fazer é adiantou nada. justamente o terceiro componente, que é a coqueluche. Então Tá? tem isso, existe essa recomendação, mas isso não está incorporado no calendário vacinal básico ainda do Ministério. Então, para gestante, está disponível na rede. Assim como a influenza também eles fazem por populações. Acho que um marido de gestante, um marido saudável, acho que não pode tomar na rede pública a gripe também, até onde eu saiba. Acho que eles fazem por leves, então faz idosos, gestantes e tal. Mas o DTPA é a mesma coisa. A gente recomenda, é melhor atualizar a vacina, só que tem que ser particular, não está disponível na rede pública. Gostaria novamente de agradecer você a essa oportunidade que você teve por falar comigo. Imagina. Saudade de você, viu, meu querido? Também. Um beijo. Obrigado e deixo para você as convite, considerações finais para você orientar todas as meninas que te ouviram, por favor. Deu um probleminha de áudio de novo, perdão. Para eu fazer as considerações finais? Isso, por favor. Muito bom. Então, gente, acho que a mensagem principal a deixar é que a recomendação para as gestantes é a mesma para todo mundo, que não precisam ficar apavoradas de pegar a doença, seja gestante ou bebê, porque a chance de ter um quadro grave existe, mas é baixíssima, da ordem de 1% ou menos vai ter algum quadro mais grave por conta disso. Mas a gente não tem como saber quem vai evoluir grave ou não. E lembrar que é sim uma doença preocupante, não estamos subestimando a importância da doença, mas ela é muito mais grave do ponto de vista coletivo, de saúde pública, disso que todo mundo está vendo, que é hospital sobrecarregado, essa porcentagem, por menor que seja, que vai ficar grave, vai para a UTI, fica 2 semanas no tubo, em média, ocupando um leito, e aí é esse problema de saúde que a gente está vendo, mas do ponto de vista individual, tirando a população que é de maior risco, que é principalmente idoso e quem tem doença crônica, não é uma doença exatamente grave, né? É tudo isso que eu comentei aqui. Então, fiquem em casa, todo mundo que puder, tomem todos os cuidados que todo mundo está recomendando, vocês estão cansados de saber, mas no panic, né? Assim, tá tudo bem. Se pegar, a chance de ter um quadro bem leve, talvez nem ficar sabendo, é bem alta. Com certeza. E o nosso, como a Ana Helena falou, muito obrigada por nos acalmar. E é isso que a gente precisa. Tem 1 minuto e 50 restante. O que a gente precisa é ter calma, né? Não se apavorar nos noticiários, não achar que está todo mundo, né, em pânico, que é pior. Converse com o seu bebê intraútero, fale com ele, descreva todas essas ansiedades, que isso é importante, né? Porque ele também está sentindo tudo isso que você está sentindo, né? Para ele chegar aqui ao mundo tranquilo, que vai dar tudo certo, né, Igorzinho? Acho que é isso que a gente tem que, né? Legal. Um beijo, meu amor. Beijo. Obrigado, Gra, pelo convite. Foi um prazer falar com você. Queria só deixar um recado para quem ainda não me conhecia, para seguir aqui no Insta. Por acaso, amanhã eu vou conversar com uma jornalista, que é a Dayana Garbim, para falar de novo também sobre Covid e gestação, os mesmos cuidados. Então, quem quiser também acompanhar lá amanhã, acho que às 6 da tarde, vou estar aqui no Insta também falando mais uma vez sobre esse assunto. Curtam ele e, assim, óbvio, quem não te conhece, Igorzinho, fala pra mim. Você já virou conhecidíssimo, já virou muita gente conhece do YouTube, né? Já virou celebridade, é isso. Agora eu que tô aqui, ó, me siga, eu tô brincando. Mas obrigado pelo convite, viu? Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Desculpem, gente, os problemas técnicos aí. A gente testou antes, ajustou tudo. Mas a gente tentou aumentar a transmissão, fazer Insta, YouTube e Face, mas tivemos uns percalços aí. Não, mas acontece, foi ótimo. Obrigada. Tudo bem.
Beijo a todos. Obrigada, Beijo, gente. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.